crianças! Tudo bem com vocês? A nossa atividade de hoje será na apostila de ciências, lá na página 20. Investigando a luz. Nas páginas anteriores, nós estávamos falando sobre som. Agora nós vamos falar um pouquinho sobre luz, ok? Você já esteve em um show de teatro no período noturno? O que é período noturno? À noite. Percebeu como as luzes, assim como o som, fazem parte do espetáculo? Pense em um show de rock ou uma peça de teatro ou dança, sem a presença das luzes. Será que eles transmitiriam a mesma emoção? Neste capítulo você vai estudar sobre as características da luz e como ela é captada por nossos olhos. Então olha lá, já imaginou ir num show noturno ou numa peça de teatro onde não tem a luz? Vocês acham que teria a mesma emoção? Eu acredito que não, né? Porque já pensou a gente ir num teatro assistir uma peça, assistir alguma coisa no escuro total? Será que a gente vai conseguir assistir, observar alguma coisa? Então, tanto o som quanto a luz, ela é muito importante, né? As duas transmitem algo que pode nos dar emoção, certo? Então, lá na página 21 diz assim: no capítulo anterior, você estudou o som e as suas características. Lembra? Tinha duas características o som, a intensidade e o timbre. Agora nós vamos estudar sobre a luz, tá? Então, tanto o som quanto a luz são importantes. Circule de amarelo, então peguem lá o lápis de cor amarelo, os objetos relacionados ao som. E de azul, aqueles que têm a ver com a luz. Então, vocês vão pegar o lápis de cor amarelo e azul, tá? Então, nós vamos lá. Com o amarelo, nós vamos circular os objetos que transmitem som ou que esteja relacionada a som. E com o lápis azul, aqueles que transmitem luz, tá bom? Então, vamos lá. Microfone, som ou luz? Muito bem, circula de amarelo. Bateria. Isso, amarelo, porque transmite o quê? Som. Óculos. O óculos transmite som? Não. Então é de azul, porque ele transmite luz. Caixa de som, o próprio nome já diz, então é de amarelo, muito bem. Lâmpadas. Isso, a lâmpadas transmite o quê? Luz, então é com um lápis de cor azul. Cordas do violão. As cordas do violão, quando eu toco ela vai transmitir luz ou som? Muito bem, som. Então, eu vou circular com a cor amarela. Luz neon, o nome já diz, luz. Então, vai transmitir luz. Circula de azul. Mesa de controle de luz. Também vai transmitir o quê? Luz. Então, vai circular com a cor azul. Muito bem. Observe a ilustração da página anterior novamente. Então, observe esta imagem novamente. Você percebeu que o vocalista da banda usa óculos? Por que algumas pessoas precisam usar óculos? Na página anterior, lembra que nós falamos sobre o quê? Sobre a audição, né? Aqui é o quê? A visão. Então, quem usa óculos é porque necessita para enxergar melhor, muito bem. Então, o óculos ajuda a pessoa a enxergar melhor. Página 22. Lá na página 22, está dizendo sobre na onda da luz. Então, vocês vão observar, vocês vão fazer a leitura e vocês vão identificar aqui que nós temos corpos luminosos, tá? Que são aquilo que produz luz. Vamos falar também sobre fontes de luz, certo? Que é a luz natural, que acontece naturalmente, que são exemplos disso que o Sol e as estrelas, que ele tem luz própria. E vamos falar também de corpos iluminados, que são o quê? Que são aqueles que precisam de iluminação. Um exemplo aqui, ó. A Terra, a Lua, uma maçã ou um livro são exemplos de corpos iluminados. Por quê? Porque tem algo iluminando esses objetos, certo? Então, façam a leitura com bastante atenção, com bastante calma, ok? E vamos para a página seguinte daí. Lá na página seguinte vai falar sobre a luz e os materiais.
Então, a mesma coisa, eu quero que vocês leiam com muita atenção, que eu vou explicar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro ali tá mostrando uma imagem e tá escrito o que ali? Opaco, certo? O que é opaco? Ali tá dizendo para mim que opaco é algo que não deixa a luz passar. Então, aqui tem um papel que está tampando, eu não consigo ver o que tem atrás dele. Então, por isso que eu digo que é opaco. Por isso que a gente não consegue enxergar, ok? Na próxima imagem está escrito o quê? Transparente. Vocês conseguem ver agora o que tem aí? Consegue, por quê? Porque é transparente. Então, aquilo que é transparente, exemplo, o vidro, é algo que eu consigo observar através dele. Então, por isso que eu chamo de transparente. Então, na primeira imagem tem um papel tampando, então ele não é transparente, ele é opaco. Já na segunda imagem é o transparente, que é o exemplo do vidro, que eu consigo ver através dele, eu consigo enxergar o que tem atrás dele, ok? Por último, está escrito ali, ó, translúcido. Vocês estão conseguindo ver? A gente consegue ver, mas de uma maneira meio embaçada, né? Eu não consigo ver nitidamente. Por isso que é chamado de translúcido, que diz o quê? Que a luz se desloca sempre em linha reta, sendo bloqueada por materiais ou opacos ou se mantendo em linha reta ao passar por materiais transparentes. Entretanto, existem materiais que não são opacos e nem transparentes. Então, quando ele não é opaco e nem transparente, ele vai ser o quê? Vai ser o translúcido, que é o exemplo do vidro fosco e do papel manteiga. Sabe aquele papel que eu coloco por cima de uma imagem para mim poder copiá-la? É um papel manteiga. Então, ele é um papel o quê? Translúcido. Eu vejo, mas eu não consigo ver nitidamente, ok? Esses materiais são chamados de translúcidos. Ao atravessá-los, as ondas luminosas são desviadas e a imagem que vemos não é nítida, tá? Então, 3 imagens diferentes. Opaco é aquele que eu não consigo observar o que tem atrás. Transparente, que é aquilo que eu consigo observar através dele, e o translúcido é aquele que deixa a imagem meio embaçada, né, que eu não consigo observar nitidamente. Eu sei que tem alguma coisa, mas às vezes eu não consigo identificar nitidamente o que é que tem através dela, ok? Então são três tipos de imagem, que são as luzes, que existem luz para transmitir o que eu tô vendo em cada uma das imagens, ok? Agora, lá na página seguinte, na página 24, nós vamos fazer uma atividade referente a tudo aquilo que nós lemos. Então, por isso que eu pedi para vocês fazerem a leitura, tá? Com bastante calma, da página 22 e 23, porque através dessa leitura vocês vão agora resolver os exercícios propostos, ok? Então, número 1. Alguns corpos são chamados de luminosos. Por que luminosos? O que vocês leram lá? Que é aquele que produz a própria luz. Ele tem luz própria. Outros apenas refletem a luz que recebe, que são chamados de iluminados. Quer dizer, ele não tem luz própria, certo? Ele é iluminado por outra coisa. Com base nessas informações, recorte as imagens da tira lateral e colhe-as nos espaços correspondentes. Então, vocês vão recortar essas imagens aqui e nós vamos separá-las em 2 grupos, certo? O grupo dos corpos luminosos, que são aqueles que têm luz própria, e dos corpos iluminados, aqueles que não produzem luz, ok? Então, vamos começar ali. A primeira imagem que nós temos ali na lateral é o quê? Um espelho. Ele tem luz própria, o espelho? Ou ele é um corpo iluminado, que reflete? Muito bem, então vocês vão colar o espelho nos corpos iluminados. Ele não tem luz própria. Abajur. O abajur, ele é um corpo luminoso ou um corpo iluminado? Muito bem, ele produz luz própria, então o abajur vocês vão colar nos corpos luminosos. Vela, ela tem luz própria? Muito bem, ela tem. Então vamos colar lá nos corpos luminosos. A lua, e agora eu quero ver quem sabe, hein? Lua, ela tem luz própria? Ou tem algo que ilumina ela?
ela é um corpo luminoso ou um corpo iluminado? Para quem disse que a lua é um corpo iluminado, acertou. A lua não tem luz própria. Quem é que ilumina a lua? É o sol, tá? Então, quando a gente vê a lua lá no céu, não é a luz dela, é a luz do sol que está do outro lado e está refletindo e iluminando ela. Então, a lua é um corpo iluminado. Janela tem luz própria? Não, muito bem, a janela é um corpo iluminado também. E a fogueira tem luz própria? Sim, ela é um corpo luminoso. E o raio, ele tem luz própria ou ele é um corpo iluminado? Muito bem, o raio é um corpo luminoso, ele tem luz própria, tá bom? Então vamos conferir lá, ó. Corpos luminosos, quais são as imagens que vocês têm que ter colado aí? Vela, fogueira, abajur e raio. E nos corpos iluminados, que é aquele que não tem luz própria, espelho, janela, vidro e lua, ok? Agora, número 2. Quando a luz atinge um material opaco, forma-se uma região escura, que é o que nós chamamos de sombra, que também ocorre com o corpo dos seres vivos, nós também, né? Dependendo da direção do sol, dependendo do ambiente que nós estamos, que a luz está refletindo, nós vamos também transmitir sombra. Analise as imagens e identifique o que produziu as sombras representadas em cada uma delas. Então, na primeira imagem ali, o que produziu essa sombra? O que vocês estão vendo aí? Muito bem, a gente consegue observar 4 pessoas de mãos dadas. E ao lado, é a sombra do que vocês estão conseguindo identificar aí? Muito bem, é uma sombra de uma planta, de uma árvore, de uma palmeira. O que vocês conseguem observar aí? Então é isso que vocês vão escrever, ok? Um beijo e até o próximo vídeo.